Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa queridíssima comunidade Neuromarcas. Hoje a gente está em mais uma aula do módulo Analista em Neurobranding. A gente falou na primeira aula, que na verdade é a aula 4, né, do módulo T, primeira aula do modelo T, aula 4 do módulo Analista em Neurobranding. Então, na primeira aula do modelo T, a gente explicou o que é o modelo T, né, que é basicamente como a gente analisa as etapas de uma experiência. Então, em primeiro lugar, o cérebro. O cérebro está recebendo informações do ambiente. Então, a gente tem que analisar as informações do ambiente, né? Ele recebe essas informações do ambiente através dos sentidos. Então, a gente precisa analisar os sentidos. E foi essas três áreas que a gente analisou na aula 5, né? Então, lembrando, vamos continuar aqui o modelo T para a gente ter uma referência geral de novo, que você viu lá na aula 4. E na aula 5 a gente analisou essas primeiras três etapas. Bom, depois dos estímulos, a gente tem os processos cognitivos, né, que são os processos que o próprio cérebro utiliza depois dele receber as informações. É a maneira como ele processa essas informações. E a gente vai ter os peptídeos, que são a forma como o cérebro se comunica, né, não só o cérebro, mas ele também manda informações para outras partes do corpo que produzem outros tipos de peptídeos. A gente tem os peptídeos neurais e os peptídeos que são produzidos em outras áreas do corpo. Basicamente, esses peptídeos são correntes, né, de aminoácidos e hormônios que vão estar relacionados a como a gente responde à emoção, né? Então, a gente recebeu um estímulo do ambiente, processou cognitivamente e viu que é uma emoção prazerosa, de satisfação. A gente vai receber uma corrente de peptídeos que vão estar preparando as nossas células para um momento prazeroso. Ao mesmo tempo, a gente pode também estar recebendo uma informação de luta e fuga. Então, a pessoa que eu vejo que me dá prazer em vê-la, ela está dirigindo e não está me vendo e provavelmente vai me atropelar. Então, nesse momento, o nosso corpo gera uma nova resposta e novos peptídeos, né? Quer dizer, desculpa, o nosso cérebro gera novas respostas, a gente vai gerar novos peptídeos e o nosso corpo vai metabolizar esses novos peptídeos e aí sim vai gerar uma resposta do corpo que vai ser diferente. Provavelmente eu vou pular, vou correr para não ser atropelado, certo? Então, depois da resposta somática, aquela situação toda gera um aprendizado. Então, esse aprendizado é mais significante ou menos significante, e isso é a experiência. Então, pessoal, uma experiência é um cérebro que processa informações do ambiente via sentidos. Para isso, ele gera processos cognitivos e responde para o corpo através de peptídeos neurais. O corpo gera uma resposta somática, essa situação toda gera um aprendizado e esse aprendizado é uma experiência. Beleza? Então, resumi aqui novamente o modelo T para a gente. Hoje a gente vai falar especificamente sobre os processos cognitivos, os peptídeos neurais e as emoções. Então, vamos lá. Bom, pessoal, vocês estão vendo aí na tela o modelo T e vocês estão vendo aí o que a gente vai analisar agora, que são os processos cognitivos. Vamos lá, o que são os processos cognitivos, pessoal? Vou passar aqui pela conceituação e vou falar sobre esses processos cognitivos. Depois a gente vai voltar a explicar três, tá, pessoal? Porque são muitos, não dá para a gente falar sobre todos. Mas na apostila de vocês, que está aqui no material complementar, vocês podem baixar e analisar todos os processos que estão aí descritos, tá, pessoal? Pode ser que tenham mais processos vindo por aí. As pesquisas não param e o cérebro é estudado há muito menos tempo que outros órgãos, tá, pessoal? Então, só deixando essa questão. Vamos lá. Processos cognitivos referem-se às atividades mentais relacionadas ao processamento, armazenamento, recuperação e utilização de informações. São processos pelos quais os seres humanos adquirem conhecimento, pensam, resolvem problemas, tomam decisões, percebem, lembram e comunicam-se. Ou seja, pessoal, se a gente falou que o cérebro ele é como se fosse um hardware, né? O processo cognitivo, eles são os processos que vão fazer com que esse hardware se comunique com todas as etapas. Então, como é que é o seu computador aí? Você tem o hardware, que é o HD, né? E aí dentro desse HD você tem lá o sistema operacional, a placa de vídeo, você tem todos os sistemas que compõem o computador. E aí quando você liga lá o teu computador, ele faz uma comunicação entre todos esses sistemas, né? Você ligou, aí o HD, opa, ligou aqui o computador.
Aí o monitor fala, opa, ligou o monitor. Aí o mouse já, pum, aparece o mouse ali na tela. Aí o sistema operacional do Windows, do iOS, ele entra em ação ali. E aí você clica em um software e abre um software, né? Então o que acontece? Olha quantos processos você desenvolveu para abrir um joguinho no computador, por exemplo. Nosso cérebro vai ser bem similar a isso, né? A gente vai ter o hardware, que é o cérebro, e a gente vai ter vários processos cognitivos que vão estar ligados à interpretação das informações que a gente recebe do ambiente, né? Não só a interpretação dessas informações, como que tipo de resposta o corpo tem que dar, baseado na nossa experiência passada, né? Seja algo que eu já fiz na minha vida e estou refazendo, ou baseado na minha experiência passada para fazer correlações. Eu fiz algo na minha vida no passado e é bem parecido com a experiência que eu estou tendo hoje, mas não é exatamente igual. Então ele vai correlacionar como foi essa sua experiência no passado para que você possa navegar por essa no futuro com mais segurança, né? Ah, eu nunca fiz isso, vou aqui me dar uma de loucão. Depende. Se você fez algo parecido no passado e foi ruim, é melhor não dar uma de loucão agora, né? Então é mais ou menos isso. Vamos falar aqui sobre os processos cognitivos. Percepção, então, como a gente percebe o mundo ao nosso redor. Atenção, memória, linguagem, pensamento, aprendizagem, criatividade, imaginação, raciocínio, planejamento e organização, tomada de decisão, metacognição, que se refere ao conhecimento e regulação dos próprios processos cognitivos, né? Então, por exemplo, quando você está ouvindo uma música e alguém fala com você, você consegue separar a voz da pessoa, da voz da música, da guitarra e etc. Isso é uma metacognição. Você está utilizando vários processos cognitivos para, por exemplo, interpretar uma música e para interpretar e responder uma conversa, que é um outro processo mais complexo, né? A gente tem a consciência, a intuição, o processamento emocional, a tomada de perspectiva e o processamento de informações complexas. Como a gente falou, vamos falar sobre 3 aqui, né, pessoal? Já falei um pouco sobre a metacognição, mas finge que eu não falei. A percepção é aquilo que eu também já até falei um pouquinho, né? É como a gente reage ao mundo ao nosso redor. Como eu percebo o mundo ao meu redor, sabe? Você pode perceber o mundo de uma maneira, uma outra pessoa pode perceber o mundo de outra maneira. Então, os processos cognitivos de vocês podem ser até muito parecidos. As mesmas áreas neurais vão ser estimuladas para aquela resposta. Mas uma resposta sua pode ser, por exemplo, de prazer e uma outra pessoa pode ser uma resposta de dor, né? Então, isso vai variar de uma pessoa para outra. A atenção refere-se à capacidade de se concentrar em estímulos específicos, filtrando informações irrelevantes e direcionando recursos cognitivos para as atividades selecionadas. Por exemplo, como é que a gente analisa a atenção no laboratório? Eu posso, por exemplo, querer analisar quanto tempo um site prende a atenção de uma pessoa. Então eu posso pedir para que ela navegue ali naquele site e de vez em quando vai aparecer um sinalzinho azul no meio da tela em algum lugar. Se essa pessoa estiver prestando atenção no site, ela vai na hora falar, pô, tem um negócio aparecendo aqui na tela. Quando ela não está prestando atenção na tarefa, às vezes ela ignora esse sinalzinho e a gente sabe que ela não estava prestando atenção naquele momento. Uma outra questão também que dá para fazer para a gente poder analisar a atenção tem um exemplo que é muito interessante, a gente vai botar um vídeo aí para vocês verem. Como é que funciona, né, essa pesquisa, por exemplo? O pessoal colocou uns dançarinos para poder dançar, né, óbvio, num palco, só que esse palco todo escuro e aí alguns focos de luz aparecem no palco. E aí, na pesquisa, a gente pede para as pessoas analisarem quantas vezes os dançarinos entram e saem do foco de luz, beleza? Então é isso que a gente vai fazer agora. Dá uma olhada nesse vídeo e contem quantas vezes os dançarinos vão entrar e sair do foco de luz. Depois a gente vai falar sobre isso. Dan Simons is teaming up with the dance group Jabbawockeez to do an experiment to help us figure out just how susceptible people are to inattentional blindness. It's similar to a test he's done before using recorded video, but tonight, for the first time, he's trying it out with a live audience. So thank you all for coming in. We've got the Jabbawockeez here, and what we're going to do is have them do a couple of their routines. So here's what we're going to have you do. Anytime one of the Jabbawockeez wearing blue steps into either of the spotlights, keep track of that. So if they do this, that's 1.
They step out, step back in, that's 2. Does that make sense? Yeah. So why don't I have the Jabberwockies come back out here? The counting exercise will help focus your attention. Try doing this test along with the audience. Remember, you're keeping track of the number of times the blue Jabberwockies step into the spotlights. Bom, agora que vocês já viram quantas vezes os dançarinos entraram e saíram do foco de luz, vocês perceberam os personagens que passaram atrás? Provavelmente não. Se vocês estavam prestando atenção na tarefa, provavelmente vocês não prestaram atenção nos personagens passando atrás. Dá uma olhadinha no que aconteceu. All right. So, how many people counted between 15 to 20? More than 20? All right. One other question. Did anybody see a penguin? What? Can have our penguin friend come back out? Dan Simons just told the live audience about an extra character in the Jabberwockies' performance they may not have seen. So you didn't notice that when it went through? Let's take another look. For anyone that still missed it, you are not alone. How many people didn't see the penguin go through? Over 50% of the audience did too. I spotted it when I was in the middle. I did not expect that at all. I saw it when I was only looking at the circle. I was concentrating on the circles and counting the people. Bom, então vocês viram que os personagens passaram atrás, certo? Quem não viu é porque estava prestando muita atenção na tarefa, estava contando ali quantas vezes o dançarino entra e sai do foco de luz. Quem viu não estava prestando assim tanta atenção na tarefa, né? Então, por mais que você possa achar, uau, eu vi, eu consigo prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo, eu chutaria que você errou o número de vezes em que o dançarino entra e sai da luz. Até porque não é uma tarefa tão simples, são vários dançarinos. E também, se você está prestando muita atenção aí, provavelmente você não conseguiu ver os personagens atrás. Se você acertou o número de vezes que o dançarino entrou e saiu do foco, e também prestou atenção nos personagens atrás, meus parabéns, você tem uma atenção muito maior do que a média, tá bom? Então agora vamos entender o que a gente tem que analisar dentro dos processos cognitivos. Quais são as variáveis? O que varia, né, quando eu vou medir isso e aonde essas variáveis acontecem, né? Então a primeira variável são as frequências neurais, né? Como a gente falou, a gente tem as áreas estimuladas do cérebro, os lobos, os sistemas, as estruturas bioquímicas, as células envolvidas, né, os neurotransmissores, e a gente também tem as frequências neurais, porque quando aquela área é estimulada, pode ser uma onda alfa, uma onda beta, uma onda teta, uma onda gama, uma low beta, uma high beta, né? Quando a gente vai mensurar via equipamento, quais equipamentos que a gente utiliza normalmente? O eletroencefalograma, a ressonância magnética, seja ela funcional ou não, eu prefiro usar a funcional, tá? O SPECT, o MEG e o IRM, que também são são equipamentos que vão analisar o cérebro. E além disso, em algumas pesquisas, principalmente com animais, né, você implementa sensores aí em determinadas áreas do cérebro para poder ver se aquela área está sendo realmente estimulada, quais são as ondas, quais são os neurotransmissores presentes e por aí vai. Próxima etapa, olha aí na nossa telinha. A gente vai falar agora sobre peptídeos neurais. Então, a mesma coisa, vamos para a definição de peptídeos neurais. Peptídeos neurais, pessoal, são cadeias de aminoácidos que atuam como neurotransmissores ou moduladores do sistema nervoso. Eles são sintetizados e liberados por neurônios específicos e pela amígdala cerebral. Isso, pessoal, de peptídeos neurais. A gente tem peptídeos como um todo, que são essas cadeias
de hormônios e de aminoácidos que são produzidas em outras células, como o pâncreas, o sistema endócrino, e aí vai, tá, pessoal? Nos peptídeos neurais, eles são produzidos por células específicas, e aí esses neurotransmissores ficam ali na vesícula celular, né? Não é a vesícula biliar do estômago não, tá, pessoal? Dentro dos nossos neurônios, na perninha lá dos axônios, a gente tem como se fossem vesículas, que dentro dessas vesículas ficam os neurotransmissores. E aí a gente tem um elementozinho que vai levando essas vesículas até a pontinha lá do axônio para poder gerar uma sinapse. Então, ele leva aquele neurotransmissor até a pontinha do axônio para poder gerar a sinapse. Por exemplo, um neurotransmissor como a dopamina, né? Então, os peptídeos neurais, eles são produzidos dentro dos neurônios e também pela amígdala cerebral. Beleza, pessoal? E não é a amígdala da garganta, é a amígdala do cérebro, tá, pessoal? A gente vai ter depois eu vou criar um módulo mais para frente, onde eu vou pegar aí algum livro de neurociências que seja muito utilizado no Brasil, principalmente, pessoal, por livros que possam ser utilizados em mestrado, doutorado, para que você possa também aprender o suficiente para passar numa prova de mestrado, numa prova de doutorado na área das neurociências. Então esse módulo, quando eu fizer, aí a gente explica mais nitidamente como é que funcionam a neurofisiologia do cérebro, troca de energia, troca de eletricidade, enfim, né? Membrana celular dos neurônios, enfim. Depois a gente pode fazer uma coisa bem mais específica, mas agora basta a gente entender que eu estou falando da amígdala do cérebro e da vesícula que está dentro do neurônio, tá? Beleza. Bom, para que servem esses peptídeos? Para comunicação intercelular, para regulação de diversas funções no sistema nervoso, incluindo a transmissão sináptica, que foi o que a gente acabou de falar, né? O controle de humor, o controle de apetite, a resposta ao estresse, modulação de dor e outros processos neurofisiológicos são feitos via peptídeos neurais para que recebam essa informação e possam processar e responder a esses peptídeos da forma correta, certo? Existem muitos peptídeos, tá, pessoal? Eu vou falar sobre alguns aqui, na verdade eu vou falar sobre 3, igual anteriormente, né? Mas eu vou citar aqui vários que já foram descobertos, tá bom? Substância P, eu vou falar logo sobre ela porque é meio esquisita, né? Ela está envolvida na transmissão de dor e na regulação de humor, além de estar relacionada a processos inflamatórios. Essa substância é desenvolvida dentro da amígdala, tá, pessoal? Então é um peptídeo que é desenvolvido pela amígdala. Aí a gente vai ter aí a ocitocina, vasopressina, as endorfinas, o neuropeptídeo Y, o peptídeos relacionados à gene da calcitocina, a neurotensina, a somatotastina, a gelanina, o neuropeptídeo S, peptídeo intestinal vasoativo. Pessoal, esses que eu estou falando estão lá na apostila, tá? Só você baixar a apostila aqui, a gente está falando sobre cada um desses peptídeos. A neurina A, o peptídeo relacionado à calcitonina, a neurotensina, o peptídeo atrial natriurético, um monte de nome esquisito, pessoal. Depois você vai lá e dá uma olhada nesses peptídeos se você quiser saber para que eles servem, tá? Eu vou falar aqui de 2 que são muito importantes e a gente fala o tempo todo sobre eles, que é a ocitocina e a endorfina. A ocitocina, como vocês sabem, é o hormônio conhecido como o hormônio do amor, né? E ele desempenha um papel crucial na regulação do comportamento social, no vínculo afetivo, nas contratações uterinas durante o parto, nas contrações uterinas, né? Então o que significa? Esse hormônio é associado à vasodilatação, né? Ali da mulher na hora que ela vai parir a criança. Ela também está relacionada, pessoal, ao amor, mas tem um parêntese muito importante. Se você está falando com uma pessoa, por exemplo, um grupo de amigos, sobre um tema, mesmo que seja um tema esquisito, que vocês tenham um pouco de divergência, você vai gerar ocitocina ali com aqueles seus amigos. Quando você está falando sobre um tema divergente com uma pessoa que você não conhece, não é seu amigo, você não gera ocitocina. E outra coisa pior ainda, se você está falando sobre um tema divergente, que você tem uma opinião com uma pessoa que você não conhece muito bem, você gera ocitocina. Então a ocitocina está muito relacionada ao senso de pertencimento, de aceitação. Isso para o lado bom, para o lado ruim. Isso também pode ajudar na polarização, né? Então se eu tenho uma opinião e tem pessoas que são a favor da minha opinião, eu
eu posso, por exemplo, me agrupar com essa galera porque eles são a favor do que eu sou a favor também, e a gente gera ocitocina. Isso não é tão legal, porque é muito importante que você tenha também opiniões contrárias, né? Porque senão você fica meio que preso ali naquela bolha e ali tudo que as pessoas falam, você acha que é verdade, né? Então tem gente que acha que a Terra é plana, né? Então, pessoal, se você acha, me desculpe, mas não é. Vamos falar da endorfina também, que engloba um grupo de peptídeos que atualiza como analgésico natural, proporcionando alívio da dor e sensação de prazer e bem-estar. Então, pessoal, a endorfina está muito relacionada à sensação de prazer e bem-estar na hora, né? Tem um outro neurotransmissor que a gente já falou, que é a serotonina, que ela está muito relacionada ao bem-estar. Aqui, você comprou um produto que você queria, contratou o serviço que você queria, e aí você fica com aquela sensação de bem-estar, né? Então, a serotonina está relacionada a isso. A endorfina, ela é uma sensação mais rápida, digamos assim, mais volátil, tá bom? Se a gente fosse falar de felicidade, uma seria alegria, outra seria felicidade. Então, a endorfina seria alegria e a felicidade seria a serotonina. Mas não é exatamente isso, tá, pessoal? Aqui a gente está forçando um pouquinho a barra para ser mais didático, tá bom? Quais são as variáveis, né, dos peptídeos neurais? Então, quando a gente consegue analisar o peptídeo, normalmente é via a saliva, né, ou via corrente sanguínea. Via corrente sanguínea é horrível, né, pessoal? Porque você tira sangue da pessoa, aquilo já estraga a experiência. Desculpa. Via saliva é melhor, porém a gente não consegue ver todos os hormônios que a gente gostaria. Primeiro porque é muito caro, se você quiser ver cortisol e esse tipo de coisa, é um exame baratinho. Você faz 30 exames e vai pagar R$1.500 para analisar todos os 30, por exemplo. Agora, se você quer ver a grelina, por exemplo, que é um hormônio relacionado à fome, você vai ter que pagar um pouquinho mais, porque eles vão ter que analisar partes específicas, né? Que eles não analisam, por exemplo, por cortisol. Então o exame fica mais caro. Então, né, tem essas questões. Como é que é feita a mensuração desses peptídeos? Normalmente via dosagem hormonal de saliva, via sangue, mas a gente também pode analisar, por exemplo, os neurotransmissores, as partes do neurônio que recebem esses neurotransmissores, né, que metabolizam ele, e também outros neurônios que produzem esses neurotransmissores. Então a gente pode analisar de todas essas maneiras. E para finalizar, pessoal, a aula de hoje, a gente vai falar sobre as emoções, né? Então, o que é emoção? Emoção é um estado psicológico e fisiológico que surge como uma resposta a estímulos internos ou externos. Eu posso estar triste com alguma coisa que eu pensei aqui, de um passado meu, lembrei de uma situação triste, ou eu recebi um estímulo triste do ambiente, seja uma ligação telefônica, alguém que veio falar comigo, etc. Então, isso tudo pode desencadear respostas emocionais, tá? Elas normalmente estão ligadas a experiências subjetivas do passado, né? Mas a gente também pode criar respostas emocionais a uma experiência que está acontecendo agora, nesse momento, né? Elas normalmente são tidas como alegria, tristeza, medo, raiva e dor. E são processos bem complexos, tá, pessoal, que envolvem essas interações. Vamos falar aqui de algumas estruturas que estão relacionadas às emoções. A amígdala, né? A amígdala é o radar do perigo. Então ela envia sinais para o cérebro, ativando o sistema de resposta ao estresse e desencadeando reações físicas comportamentais associadas a esse tipo de emoção, como o estresse, né? A gente vai ter o hipotálamo, né? Dá uma olhadinha nessa imagem que está aparecendo. Você viu aí a amígdala, que foi sinalizada agora. Aí agora a gente está sinalizando o hipotálamo aí. O que é o hipotálamo? Ele controla a resposta fisiológica aos estímulos emocionais, por exemplo, como uma alteração na frequência cardíaca, uma sudorese na pele, a liberação de determinados hormônios do estresse, né? Então, pessoal, o hipotálamo, ele justamente vai desempenhar esse papel nessa regulação. Então, por exemplo, poxa, eu estou numa caverna, estou com muito frio e aí eu preciso regular aqui o meu, de alguma maneira, a minha temperatura. E aí eu posso respirar várias vezes mais rápido, meu coração pode bater mais rápido, eu posso começar a tremer, né? Então a gente vai desencadear respostas somáticas para que a gente responda aquele estímulo do ambiente, né? O hipocampo, que é essa outra áreazinha aí bem no meio, ele desempenha um papel na formação e recuperação das memórias emocionais. Então, se aquela informação já aconteceu comigo no passado, aquela experiência, provavelmente eu sei reagir a ela. Ou pelo menos eu sei que se eu reagir de uma determinada maneira, eu vou ter uma resposta positiva ou uma resposta negativa, né? E essa outra areazinha que vocês estão vendo aí, um pouco acima do hipotálamo, aí logo em cima do sistema tegmentar
ventral e do núcleo accumbens, que fica bem aí embaixo, é o córtex. Aí a gente está falando do córtex cingulado, que ele está relacionado ao processamento cognitivo das emoções, como a regulação de humor, a atribuição de significado emocional aos estímulos, né? Então você consegue, por exemplo, dar uma freada num estímulo. Putz, aquele cara é escroto pra caramba. Ao invés de você falar, oi, escroto, você consegue dar uma freada, e isso tem muito a ver também com o córtex pré-frontal, né? Que ele te dá aquela freada naquele impulso emocional, não é isso? Quais são as variáveis das emoções? Muita coisa pode variar nas emoções, tá, pessoal? Por exemplo, estímulos emocionais. Tem estímulos que podem me emocionar e outros não emocionar você. Cognição da interpretação, né? Esse estímulo pode não emocionar você porque você interpreta isso de uma maneira diferente, ou porque simplesmente você cagou para isso, porque você sempre cagou para isso, né? Ou você não entendeu, né? Então uma cognição e interpretação pode fazer essa variação. Uma regulação emocional, então o nosso cérebro ele regula o nosso corpo o tempo inteiro. Então às vezes eu já estou num estado muito irritadiço, e aí você reage de uma maneira diferente. Às vezes você está num estado muito de euforia, né? Tô alegrão, felizão. E aí você também pode reagir emocionalmente de uma forma diferente. Fatores individuais de temperamento, então eu brinco que sempre que eu falo, não conheço nada de signo, tá, pessoal? Mas sempre que eu falo que eu sou ariano, as pessoas falam, ih! E eu entendo, pô, primeiro porque eu tive TDAH, eu acho que isso não tem nada a ver com signo, né? Mas eu era uma peste quando eu era criança, por causa da hiperatividade. E eu sou um cara meio teimoso mesmo, sabe? Se eu tenho certeza, se é alguma coisa que eu estudei, pesquisei, cara, a menos que você me traga comprovações e fatos, vai ser difícil de eu acreditar ao contrário. Então, né, o temperamento está muito relacionado à emoção também. E o contexto social-cultural, né, cara? Um estímulo pode, dentro de uma cultura, ser bom e dentro de uma outra cultura ser ruim, por exemplo, né? Como é que a gente mensura isso? A gente mensura através do EEG, né, do eletrocefalograma, da ressonância magnética, de uma eletromiografia, por exemplo, da condução galvânica de pele, né, aquele aparelhinho que você coloca no dedo, através do monitoramento da frequência cardíaca e também da variação dessa frequência cardíaca, né? Então a gente consegue analisar emoções de diversas maneiras, inclusive com análise facial, né, de expressões faciais. A única questão é que existem muitas pesquisas, umas falam muito bem das expressões faciais e outras geram um pouco de dúvida. Mas é fato que as expressões faciais, elas denotam e demonstram muito do que as pessoas estão sentindo. O ruim é que é difícil martelar, crivar ali que a pessoa está sentindo medo com aquela expressão facial, porque é muito parecida com o nojo, com desgosto, então é necessário que haja realmente uma análise mais aprofundada, não só aquele softwarezinho, Face Reader, que dá uma analisada e depois te dá uma resposta. É importante que exista um critério, você consiga analisar ali e saber também qual estímulo está acontecendo do outro lado. Porque só olhar para a pessoa e sem saber o que está despertando nela aquele estímulo, isso também dificulta muito uma análise de expressão facial. Hoje até os equipamentos que a gente utiliza, né, de eletroencefalograma e ressonância magnética, também conseguem fazer o mapeamento da musculatura facial e conseguem dar uma resposta para a gente também. Eu não utilizo tanto quanto eu utilizo a resposta direto nas áreas do córtex ou nas áreas de sistemas mais antigos do nosso cérebro, como o sistema límbico ou o sistema cérebro reptiliano, né, que é o sistema mais antigo, que tem ali o tálamo, que já tem outro nome, né, pessoal? Inclusive na nossa apostila da aula 2, na apostila da aula passada do que essa, ou da primeira, né, não sei se agora é da aula 4 ou aula 5. Nós estamos agora na aula 6, tá, pessoal? Mas na aula 4 ou na aula 5, na apostila, fala sobre as áreas mais antigas do cérebro e delimita aí o sistema límbico, o cérebro reptiliano, né? E aí você vai entender um pouquinho melhor por que tem esses nomes e tudo mais. É porque a gente divide essas áreas com os répteis, por exemplo, o sistema límbico a gente divide também com mamíferos, o neocórtex a gente divide com os primatas, por exemplo, com golfinhos e com outras espécies. Tá, pessoal? Só para a gente poder entender aí um pouquinho sobre isso. E é por isso que muita gente fala assim, animais não têm emoção, né? Por exemplo, René Descartes, ele achava que animais não tinham emoções, né? Que eram como se fossem sistemas mecânicos, e por conta disso, embora ele tenha feito muita coisa boa, ele também torturou muito animal, né? Porque ele acreditava que os animais não tivessem essas emoções. Hoje a gente sabe, os animais sentem dor, os animais sentem tristeza, os animais ficam alegres ao nos verem, né? Então a gente já evoluiu muito nessa questão. Então é isso, pessoal. Sem mais delongas, vejo vocês na próxima aula, onde a gente vai falar sobre
Resposta somática, aprendizado e experiência. Te vejo lá. Até já!